retornando aqui, tá certo? Vamos falar das características dos compostos orgânicos. Então, eu fiz um basicão para ter uma noção. Seguinte, estabilidade térmica. O que é estabilidade térmica? Com relação a calor, a temperatura, tá certo? Os inorgânicos é maior, né? Sinal maior do que os orgânicos. Tá bom? Por exemplo, se eu aquecer, eu já disse que isso aqui é só minha garrafinha do petróleo. Se eu botar essa garrafinha aqui no sol, rapidamente não vai ficar quente? Vai. Se eu tirar, rapidamente ela fica fria. Então, ela recebe calor com facilidade e perde com facilidade. É chamado calor específico. Agora, se eu botar uma pedra lá, ela vai demorar a aquecer. Quando eu tirar no sol, também vai demorar para perder esse calor que ela recebeu. Tá certo? Então, a estabilidade térmica do composto orgânico sempre é menor. Por exemplo, o gás de cozinha, né, ele queima com facilidade. Você não pode ter gás soltando, porque até pelo ambiente ele pode ter explosão. Tá bom? Natureza das ligações. A maioria são covalentes dos compostos orgânicos. Você sabe que a gente tem 3 tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. Por enquanto que nós vamos ver, tudo vai ser ligações o quê? Covalentes. Quando tiver uma ligação iônica, eu vou chamar a atenção de vocês. Pessoal, esse composto aqui tem uma ligação iônica. Mas tudo que nós vamos ver, tudo são compostos covalentes. Tá certo? Guarda essa informação. Solubilidade. Os orgânicos têm baixa solubilidade em água. Por exemplo, de onde é que vem a acetona? Vem do petróleo. Você consegue dissolver acetona em água? Não muito bem, certo? Porque é um composto orgânico e a água é inorgânica ou orgânica? A água é derivada do ser vivo? Não, então no nosso conceito ela não vai ser orgânica, tá bom? O óleo, você consegue dissolver óleo em água? Óleo, semente vem do algodão, vem do girassol, vem da soja, né? Você não dissolve em água, tá certo? Mas eles são solúveis em compostos orgânicos. Se eu pegar o óleo e colocar álcool, o álcool dissolve esse óleo, tá certo? Então a solubilidade dos orgânicos água é praticamente quase pouco, muito pouco, tá certo? Ponto de fusão, ebulição e densidade. Então, eu condensei 3 informações. Geralmente, os orgânicos são mais baixos, certo? Como assim? O álcool é mais ou menos 78 graus Celsius, o ponto de ebulição dele, certo? Pegar um ferro é a 300 e poucos graus Celsius, tá bom? Então, sempre os compostos orgânicos, o ponto de fusão, ebulição e densidade são baixos. Por exemplo, se eu derramar o óleo, que é um composto orgânico, em água, ele fica sobre a água ou fica abaixo da água? Com certeza ele fica onde? Sobre a água, que ele é menos denso. Então eu boto um pedacinho de ferro por cima dentro da água e ele vai lá para baixo, tá bom? Porque o que é mais denso, o composto é inorgânico. Reatividade, certo? Devido às ligações entre eles, se maioria ser covalentes, eles vão reagir, mas só que muito lentamente, certo? Tem reações aí que demoram, sei lá, 2 dias, 3 dias para acontecer, tá bom? Então, muitas vezes, tem uns que demoram 6 anos, 10 anos. Nós, né, para você chegar velho, demora não sei quantos anos, né? Então, a velhice é o quê? São reações que estão acontecendo dentro de nós. Isso é normal, não dá para fugir dela, tá certo? Pessoal, então essas são as características dos compostos orgânicos, tá bom? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos começar a estudar um cara chamado o quê? Carbono. Por quê? Porque tem uma informação que eu não botei para vocês, mas vou dizer agora. Eu não vou copiar aqui, mas eu vou dizer. Qual é o conceito da química orgânica de hoje? Química orgânica de hoje, certo? Qual é? Você vai pesquisar e você vai anotar. Vou dizer a informação. Todo composto que for derivado de um ser vivo, antigamente era orgânico. E o que é orgânico agora? Tudo que possui em sua estrutura quem? Tudo não. Todo composto orgânico tem que possuir quem? O carbono em sua estrutura. Certo? Mas nem tudo que tiver carbono vai ser orgânico. Mas tudo que for orgânico tem que ter quem? O carbono. Então qual é o conceito da química orgânica de hoje? É a química que possui o carbono em sua estrutura. Certo? Vocês vão pesquisar, que tem outros conceitos aí, vocês colocam o que você achar na internet, tá bom? Ou então no livro terceiro ano tem essa informação. Beleza? Vamos aqui falar sobre o carbono, porque o carbono é o nosso carro-chefe. Você tem que primeiro conhecer quem é o carbono. Então, postulados são leis, né? Então, esses 2
Copernicus escreveu 3 leis sobre o carbono. Qual foi a primeira lei? Isso é em cima de informações conhecidas, tá bom? Já a gente vai entender mais sobre isso aqui. Carbono é tetravalente. Tetravalente quer dizer o quê? Que faz sempre 4 ligações, tá certo? 4 ligações. Nunca ele pode ter só uma, nem só duas, só três. Sempre tem que ter 4 ligações. Se não tiver, tá faltando, tá errado. Tá bom? A gente vai ter que corrigir aí. Se eu botar alguma questão que o carbono tiver 4 ligações, é porque eu esqueci, eu sei, Alberto, tá ali, tá faltando uma, tá bom? Sempre tem que ter 4 ligações. Essas ligações podem ser chamadas de simples, que a gente escreve assim. Simples, ó, simples e simples, ou dupla, que a gente depois vai falar sobre isso aí, ou uma ligação tripla. Então, esse carbono aqui, onde ele tiver, sempre vai ter 4 ligações, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo aqui, que a gente vai... Não, já falo disso aí, para poder não... Puxar. Segundo postulado, que essas 4 unidades de ligações são o que? Equivalentes. O que quer dizer equivalente? Quer dizer que essa é mais prioritária do que essa. Dependendo da situação, essa vai ter uma prioridade, mas essa... Se eu for ligar uma coisa aqui, eu tanto posso para aqui, aqui ou aqui, eles são iguais, tá bom? Essa é equivale, certo? Aqui também são equivalentes, só que a ligação dupla é menor do que a ligação simples, tá certo? E a tripla é menor ainda, tá bom? Já a gente vai falar sobre isso aqui, ó, ligação dupla, tripla e ligações simples, na próxima semana de aula, tá bom? Então a gente entender que o carbono vai fazer ligações simples, ligações dupla, ligação o quê? Tripla, para esse momento, tá bom? E elas são o que? Equivalentes, não é iguais, são o que? Equivalentes. E o terceiro postulado, que é a lei, que o carbono liga-se diretamente a ele ou com outros elementos, formando uma estrutura que a gente chama o que? Cadeia carbônica. Carbono, esse carbono está ligado a hidrogênio e usa carbono novamente. Botei outro carbono, se eu quiser encher de carbonos aqui, eu posso aumentar a estrutura da cadeia, certo? Então ele tem essa propriedade, ele segura várias ligações, inúmeras ligações, é infinito, tá bom? Diferente, por exemplo, o oxigênio só posso ligar o oxigênio a outro oxigênio, ou a no máximo 3 oxigênios, que 2 é o gás oxigênio que a gente respira e 3 é o ozônio. Mas outro oxigênio aqui eu não posso mais ligar, ele vai formar outra coisa. Só formar 2 moléculas, vai formar um gás, oxigênio ou ozônio. Tá bom? O hidrogênio só se liga a um, que é o gás hidrogênio. Eu não consigo ligar outro hidrogênio aqui. Certo? Isso aí você vê onde? Lá no primeiro ano, ligações simples, ligações químicas, formação de ligações químicas, tá bom? Mas aqui depois vai voltar um pouquinho aqui, tá certo? Então é o seguinte, ó. Tá aqui uma estrutura carbônica. Carbono é o preto e esse branco vai ser o hidrogênio. Então, ó, veja que todo carbono tem 4 ligações. Esse carbono tem 4 ligações, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse outro tem uma ligação dupla com esse outro carbono, ó, 1, 2, 3, 4. Esse carbono, mesma situação, ó, 2, 3, 2, né? 2, 3, 4 e esse carbono tem 4. Onde o carbono tiver tem que ter 4 ligações. Se não tiver, está faltando um, a gente tem que ajeitar. Estrutura carbônica com 4 carbonos. Outra estrutura carbônica aqui, ó, certo? Carbono com 4 ligações. Essa bolinha de futebol aqui, se eu fosse botar carbono aqui, ó, cada canto desse aqui é um carbono. Existe um composto, não sei se vocês lembram que eu falei lá de alotropia, que o carbono forma o diamante, o grafite, o fulereno, que parece uma bolinha de futebol, certo? Então esses cantinhos aqui como se fosse carbono, ok? Então o que é que nós vamos ficar hoje por aqui? As informações do carbono, da química orgânica, e depois a gente continua mais, certo?